Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Mateus do capítulo 16 ao capítulo 18. Os fariseus e os saduceus se aproximam mais uma vez de Jesus e pedem um sinal do céu. Com tantas coisas que Jesus fazia e falava, eles ainda queriam mais um sinal. Talvez eles quisessem, uma possibilidade aqui é que eles quisessem o sinal de tomar o poder político e se tornar o rei que era profetizado, para mostrar que realmente estava fazendo aquilo que Deus tinha chamado para fazer, porque eles entendiam que deveria expulsar o inimigo, que no momento era Roma, e ter a autonomia da nação. Talvez fosse isso, não sei qual era o sinal que eles esperavam. Talvez para eles a cura das pessoas ou a transformação de vidas ainda fosse muito pouco. Para esses, Jesus deixa apenas o sinal de Jonas, a sua ressurreição. Mas nem nisso eles acreditam. Muitos deles não acreditaram quando souberam, outros tentaram esconder, diz a palavra, a Bíblia nos revela isso. Para quem não quer acreditar, não há sinal que resolva, não tem explicação, não tem nada. Que nós sejamos então sempre capazes de discernir os sinais do Senhor e entender as coisas como realmente elas são. As pessoas geralmente teimam em interpretar o que elas querem do que foi dito, mas muitas vezes, na verdade, não foi dito o que elas interpretaram. Quem falou tinha outro alvo, por assim dizer, mas a experiência pessoal faz com que as pessoas desviem o foco do que realmente foi dito. Quantas vezes as pessoas acham que é recado, sendo que a pessoa que falou tem, na verdade, um outro interesse, ou até mesmo nem sabe do que a pessoa entendeu como algo pessoal. No caso do texto que nós lemos no dia de hoje, que nós temos como sugestão de leitura para o dia de hoje, os discípulos entenderam errado algo quando Jesus falava sobre tomar cuidado para não misturar doutrinas. Eles pensavam que Jesus estava falando porque eles não tinham levado pão, e Jesus na verdade estava falando contra misturar doutrinas. Os fariseus e os saduceus, eles falavam coisas que até pareciam certas, outras que eram de fato certas porque eram interpretações da lei, e outras que eram completamente erradas porque eram interpretações erradas, aplicações erradas e tudo mais. E um pouco de fermento já muda completamente uma grande massa. Era preciso tomar cuidado para não misturar algo ruim com a massa do reino de Deus e contaminar tudo por misturar as coisas. E o conselho vale até hoje. Cuidado para não misturar as coisas que parecem certas socialmente, politicamente, do ponto de vista argumentativo ou o que quer que seja. Tenha a Bíblia, a palavra, como verdade realmente. Não tenha o interesse de apenas ver aquilo que você prefere mais. Busque aquilo que realmente o Senhor tem para dizer. Clame ao Senhor para que Ele dê entendimento. Balaão, ele era capaz de falar apenas as coisas que o Senhor realmente revelava, pelo que nós lemos no texto, quando lemos a sua história, e também, diz o texto, que ele foi um dos responsáveis por dar dicas, conselhos que levaram Israel ao pecado. Então ele revelava o que o Senhor dizia e ao mesmo tempo fazia algumas coisas completamente contrárias. O certo está revelado na Bíblia. E também é confirmado pelo Espírito Santo, tocando o nosso coração, nos dando realmente a interpretação correta. Não misture coisas aparentemente boas com coisas que são espiritualmente eternas. Quando Pedro revela que Jesus é o Cristo, a resposta de Jesus pode ser a declaração mais mal interpretada na história do cristianismo. O trocadilho de Jesus leva muitos a um entendimento que, na minha visão, é completamente equivocado. Como o Espírito revelou, Simão Bar-Jonas teve uma, por assim dizer, epifania, uma compreensão súbita de uma verdade. Normalmente, quando acontece uma experiência marcante, muitos personagens na Bíblia mudam de nome. Abraão,
Jacó, Israel, nós temos Saulo, Paulo, nós temos personagens que tiveram um novo nome, Sarai, Sara, nós tivemos personagens com novos nomes. Então, de Simão, Bar-Jonas, Cefas, Pedro. Em seguida, Jesus diz que vai edificar a sua igreja sobre essa pedra. Pedro, pedra. E aí, entendendo que Pedro é a pedra, acredita-se que é isso e acabou. Fim de papo. Pedro é a pedra, e Jesus vai edificar sobre a pedra, está tudo em ordem, e é isso mesmo, não é verdade? Não, não é verdade. Porque o próprio Pedro, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como em uma epístola que tem o seu nome, ele declara que Jesus é a pedra angular. Ele não diz que é ele, Pedro, ele diz que Jesus é a pedra. Se fosse para edificar sobre Pedro, ele não diria esta pedra, sobre esta pedra, que era no caso a afirmação de Pedro revelada, mas ele diria sobre você. A pedra que Jesus se refere, como eu falei, é a confissão de Pedro, o que ele falou, não o próprio Pedro. Jesus estava se referindo a ele mesmo, foi um trocadilho. O dar as chaves aqui fala mais da questão de dar autoridade. E de certa forma foi conferido a todos os discípulos em vários momentos para várias tarefas específicas e de forma até mesmo definitiva depois. O mesmo vale com a referência ligar ou desligar na terra e acontecer realmente no céu. Fala de autoridade. Nesse momento, como foi Pedro quem teve a revelação, foi dito para ele que ele teria isso. Mas não é somente ele que tem. Cada um de nós tem a mesma autoridade no nome de Jesus. Então, tu és o Cristo, tu és Pedro. Sobre essa pedra, a sua afirmação, que você revelou, a revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Tu és o Cristo, tu és Pedro. Pronto, só isso, só esse trocadilho. E sobre esta pedra, a afirmação que Pedro disse ter tido como revelação, essa pedra sim aqui é onde se edifica a igreja, que é o próprio Jesus. Mas ainda não era momento de anunciar a todos essa revelação. Quem entendesse diante dos sinais, entenderia. Mas Jesus orienta que não era para falar ainda a respeito disso. Chegaria o momento de fazer o anúncio, e nós então precisamos entender o tempo do Senhor. Como nos revela Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E ainda é assim nos nossos dias. Quando for tempo de calar, como foi nesse caso, Jesus disse que era para calar naquele momento, nós devemos sim calar. Logo em seguida, Pedro já dá uma nota fora, quando Jesus deixa claro que ele tem que cumprir as Escrituras e sofrer. Isso nos mostra a realidade da condição humana. Num momento, nós podemos estar ouvindo, declarando e até mesmo fazendo as coisas com a direção do Espírito Santo, movendo de fato no sobrenatural. E no outro, falando ou fazendo coisas totalmente carnais. Carecemos da graça, carecemos do Senhor, carecemos da direção do Espírito. Precisamos da ajuda do Senhor para não fazermos coisas que parecem boas. Não é muito bom que o Senhor morra. Não faz assim. Era necessário. Então, ainda que não fosse algo ruim imaginar, não vai acontecer isso não, naquele momento a vontade do Pai era essa. Então era algo errado, era necessário cumprir a vontade do Pai. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que, mesmo que pareçam boas, vão contra a vontade do Pai. Como os eventos muitas vezes se repetem nos evangelhos, hoje eu vou parar no evento da transfiguração. Já tem bastante coisa para falar sobre isso. Então aí eu não devo repetir a respeito da transfiguração em outra porção que tenha o mesmo evento e cada uma das situações que nós vamos falando, permitindo o Senhor, se não de tudo, pelo menos de quase tudo, aí eu não repito a respeito da transfiguração, que termina a mensagem hoje falando sobre ela. Nós temos feito isso durante toda essa mensagem de capa a capa desde janeiro. Falamos pelo menos sobre muita coisa. Nem sempre conseguimos falar de todos os detalhes, mas temos um bom resumo e lições espirituais importantes. A Transfiguração é um texto lindo e complicado.
É lindo por mostrar Jesus em sua glória, aquela que ele abriu mão para se tornar servo, como diz Paulo lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. O Pai fala a respeito de Jesus, recomenda que ouçam o que ele tem a dizer. Os discípulos reconhecem essa glória, se assustam, mas são acalmados por Jesus mesmo, logo em seguida, já de volta desse momento de transfiguração e novamente na condição humana, como os discípulos estavam acostumados a vê-lo até aquele momento. Mas então, por tudo isso, o texto é muito lindo. Mas ele também é complicado, principalmente por citar um personagem, Moisés. A Bíblia nos revela que duas pessoas não passaram pela morte, Enoque e Elias. Sobre Moisés, a Bíblia relata a sua morte e diz que o seu corpo foi enterrado no vale, está lá em Deuteronômio 34. Não se sabe o local da sepultura, o Senhor mesmo sepultou Moisés. Então, não se tem conhecimento do lugar exato da sua sepultura. Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. Se ele morreu, como ele apareceu ali? A Bíblia nos diz que não devemos tentar contato com os mortos, que isso é abominação ao Senhor. Mas a Bíblia não diz que isso é impossível. Nós falamos a respeito disso quando nós lemos o texto lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, quando falamos sobre a situação envolvendo Saul e a médium de Endor, quando consulta para tentar trazer Samuel. Muitas vezes as pessoas dizem que aquilo não aconteceu, que aquilo estava completamente fora do correto, não tem como ter acontecido, porque a Bíblia diz que não é possível. A Bíblia não diz que aquilo é impossível. A Bíblia diz que aquilo é abominação ao Senhor, que fazer aquilo é abominação ao Senhor. Não diz que é impossível acontecer. Eu não passo do que a Bíblia diz. Eu não vou dizer que não é verdade. Não vou dizer, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso é abominação. E se uma coisa que é abominação ao Senhor não é suficiente para que eu não faça, simplesmente dizer que não é possível, não vai ser também convincente o suficiente para eu não fazer. É abominação ao Senhor, então não fazemos. Então, como é que fica essa situação envolvendo Moisés? Mas Jesus mesmo fala que não é Deus de mortos e que há ressurreição e essa coisa toda. Opa! Então essa pode ser uma linha para poder encontrar esta resposta. Outra, por exemplo, podem ter aparecido outros personagens ali. Sim, podem ter. O texto não dá detalhes de como foi o reconhecimento ou as apresentações. Apenas diz que Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João e que Moisés e Elias estavam ali também. Não se tem certeza de como foi o reconhecimento. Ele apenas aconteceu, foi registrado que seriam Moisés e Elias. De qualquer forma, mesmo que Moisés estivesse ali, Jesus não foi ali para consultar nenhum morto. Isso seria abominação ao Senhor. Era apenas uma antevisão do que estava por vir, o Jesus glorificado. Logo, não seria impossível até mesmo essa possibilidade, levando-se em conta aquilo que Jesus mesmo fala, de que não é Deus de mortos, ressurreição e essa coisa toda, que alguém que está oficialmente morto tenha aparecido ali. Pois não necessariamente ele estava ali, poderia ser apenas uma visão. Mas o fato de ter aparecido Elias, que não viu a morte, pode indicar que aquele que foi reconhecido como Moisés seja, na verdade, Enoque, outro que também não viu a morte, segundo a Bíblia. Mas essa é outra coisa que a Bíblia não diz. São possibilidades e a Bíblia não diz, então eu não vou por esse caminho. Fico com a questão da beleza. É importante, sim, citar estas complicações que o texto pode apresentar, ainda que não tenhamos como dar todos os detalhes. Talvez a melhor explicação seja realmente na linha do que Jesus mesmo fala, que não é Deus de mortos, e fala sobre a ressurreição, e pensar na ideia de uma visão e não de uma aparição de fato, porque a visão era de Jesus glorificado.
E aí, de repente, houve-se essa questão de Moisés e Elias, mas por visão e não por aparição de fato, apesar do texto também não dizer isso. Essas são possibilidades. Essa questão de não ser Moisés, ser Enoque, mas como não tinha uma foto para reconhecer, pensavam que era Moisés. O texto não dá esses detalhes. Então eu prefiro ficar com a parte linda. Apesar de ter todas essas complicações diante do texto, não há teologia, não há explicação, não há tentativa de entendimento do que seja essa questão de Moisés, Elias, Enoque ou quem quer que seja. Não há nada que tire a experiência daquele momento que os discípulos viveram. Não há nenhum pensamento teológico que possa tirar o testemunho deles do que eles viram. Eles viram Jesus glorificado. Por instantes eles viram aquilo que nós, não sabe-se quanto tempo, mas por instantes, eles viram aquilo que nós aguardamos para logo. Eu não sei quando, mas eu espero para logo. E essa é a parte que deve realmente ficar. A gente não pode fugir daquilo que eu falei que o texto apresenta como complicação, mas ainda que se tente explicar das mais variadas formas essa complicação, nada tira esse testemunho de ver Jesus glorificado. E os discípulos viram, e nós aguardamos isso para logo. Não sei quanto tempo ainda falta, mas eu espero para logo. E então eu digo, Maranata. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.